Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Maria Rita, Jailton Almeida, Sandra Aparecida, o Giselmo, Giselmo Costa dos Santos também. E vou mandar um forte abraço aqui também para a Dona Santa, Ela escreveu aqui na mensagem. Bom dia, irmão Vanderlei. Gratidão, suas aulas são de grande valor para mim e me ajudam a ficar firme no Evangelho, Ela escreveu mais coisas aqui. E eu queria compartilhar, ela é de Araripina, ela escreveu aqui até amanhã, Bom, eu queria compartilhar com vocês que eu leio cada comentário de vocês, viu? Eu sou a única pessoa que consegue colocar um coraçãozinho, no comentário. Outras pessoas, quando lê os comentários de vocês, eles podem colocar um joinha ou fazer um comentário dentro do seu comentário, Responder o seu comentário ali. Mas colocar o coraçãozinho só eu consigo, e eu coloco todos aí, tá bom? Eu leio cada mensagem de vocês. Gratidão pela mensagem de vocês, tá bom? Então um forte abraço aí para Dona Santa também, e a todos, que estão mandando mensagem aqui no canal. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Ontem eu compartilhei com vocês a respeito da canção, do louvor que Maria fez ao Senhor, tanto para o Senhor no ventre dela, Jesus Cristo, como ao Pai Celestial. A gente identificou isso na mensagem de ontem, tá bom? E também eu ia compartilhar hoje a respeito, eu até estudei a respeito do louvor que Zacarias faz ao Senhor, tá bom? A partir do momento que a língua dele destrava ali, ele deixa de ser mudo, tá bom? Então eu estou estudando essa parte, eu ia gravar hoje, mas devido a algumas mensagens que eu recebi, eu decidi voltar um pouquinho nessa mensagem aqui para esclarecer alguns pontos da mão dessa mensagem que eu compartilhei de ontem. Bom, começando aqui em Lucas capítulo 1, 28, que eu já tinha compartilhado com vocês, diz assim, ó. Entrando o anjo onde ela estava, ou seja, o anjo Gabriel entrou na casa de Maria, e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, E ela vendo, essa saudação, perturbou-se muito com essas palavras, considerava que saudação seria aquela, Ela ficou perturbada justamente por causa da maneira do anjo se comunicar com ela, e também como assim, salve, salve aqui ela, no sentido aqui de agraciada, Ela sentiu, mas que homenagem é essa, que eu estou recebendo aqui, de ser favorecida por Deus. Então ela está se sentindo dessa maneira. E algumas pessoas interpretam aqui como se o anjo Gabriel estivesse adorando a Maria, tá bom? E não é esse o fato. Algumas pessoas interpretam desse jeito por causa que Jerônimo, ao traduzir esse versículo aqui na Vulgata Latina, na Bíblia Vulgata Latina, ao invés de colocar nesse texto da maneira que está, ele colocou ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ao invés de colocar lá salve agraciada, Ele colocou ave cheia de graça. Agora aqui a palavra graça no Novo Testamento se refere muito à graça, significando a expiação de Jesus Cristo. Por exemplo, nós somos salvos pela graça de Deus, pela expiação de Jesus Cristo. E aqui fica um pouco errado se nós usarmos isso, Então, por isso, eu acredito que na hora que Jerônimo ele foi fazer essa tradução aqui, ao acrescentar essa palavra graça aqui, eu acho que fugiu do contexto que o anjo falou com Maria ali, tá bom? Não foi essa palavra que ele tinha falado aqui. Então, graça significa mais sobre a expiação. E aí, então, desse tempo para cá, houve até algumas palavras, orações e rezas feitas nesse sentido, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que vem dessa palavra na Vulgata Latina, tá bom? Que o Jerônimo escreveu. Mas eu queria compartilhar algumas coisas com vocês a respeito disso, Eu achei essa mesma palavra aqui que Jerônimo traduziu, aqui nessa palavra ficaria muito favorecida, Ou salve agraciada, muito favorecida, isso significa. E também eu achei a mesma palavra, isso aqui no grego, no original grego, tá bom? Que foi escrito aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 6. Lá está escrito, concebeu gratuitamente, tá bom? Então é isso que se... Ou seja, Deus concedeu a Maria gratuitamente a bênção dela ser mãe do Filho de Deus, Certamente ela é uma pessoa honrada,
e foi favorecida por Deus, tá bom? Mas isso foi gratuitamente, não por mérito dela. Quem poderia levantar a mão hoje em dia e dizer assim, por mais justo que seja, dizer assim, eu mereço ser a mãe do Filho de Deus, né? É um privilégio muito grande, e por mais que a pessoa guarde os mandamentos, ainda assim, né? Ainda assim é um favor e uma dádiva concedida por Deus, não foi por mérito próprio, tá bom? Então é isso que significa aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí a palavra em grego para vocês compararem, tá bom? E eu coloquei as possíveis traduções aqui, só não achei a tradução ave, né? Ave cheia de graça não tem, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ali foi o acréscimo, inclusive Jerônimo, né, ao escrever a Vulgata Latina, né, a Bíblia em latim ali, ele acrescentou alguns livros que não existia, por exemplo, o livro de Daniel. Ele acrescentou 2 capítulos, mas aí nessa parte ele escreveu que aquela parte ali ele está acrescentando a pedido do Papa, e não porque era uma tradução original da Bíblia, tá bom? Então ele faz esse adendo, né, na hora de escrever 2 capítulos ali a mais do livro de Daniel. Ou seja, as palavras não são de Daniel, tá bom? Continuando aqui, falando sobre isso, né? Por quê? Eu estou falando sobre isso porque quando o anjo fala com Maria, ele não está adorando Maria, mas falando do favor que Deus está fazendo a ela e abençoando a ela, tá bom? E aí entra algumas questões, né? Por exemplo, Maria se tornou uma santa. Ela é santa assim como todos os outros membros da igreja eram santos. Se você observar no Novo Testamento, as cartas de Paulo, quando ele se refere aos Efésios, ele escreve a carta dizendo aos santos em Efésios, né? Ou aos Coríntios, né? Aos santos que estão em Corintos. Então, todos os membros da igreja naquela época se chamavam santos, tá bom? Inclusive, hoje em dia, a Igreja de Cristo nós chamamos Santo dos Últimos Dias, referência aos membros da igreja. Isso significa que somos santos? Não, é uma referência a Jesus Cristo. Cristo, ele é o Santo de Israel. Então, quando Paulo citava aqui que aos santos, era a referência que nós seguimos o Santo de Israel, tá bom? Assim como cristão, né? Nós somos seguidores de Cristo, então somos cristão também, tá bom? Então, só explicando essa parte aqui. O que significa ser santo? Ser santo não significa ser sem pecado, tá bom? Significa que nós estamos seguindo o Santo de Israel. Outra coisa também, que eu queria compartilhar rapidamente aqui, Maria, né? Ela continuou virgem para sempre? Não. A gente vê aqui em Mateus 1, versículo 25, o seguinte, né? Após ela conceber Jesus Cristo. O versículo diz assim, ó. E não a conheceu, está falando de José. E José não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho, o primogênito, e chamou pelo nome Jesus, né? Então aqui está falando que José ele não conheceu Maria sem antes ela ter dado à luz a Jesus, tá bom? Essa palavra conheceu aqui, ela é um eufemismo, eufemismo significa uma palavra forte que a gente dá uma suavidade para falar no texto, tá bom? Então, ao invés de dizer aqui que José ele não teve relações íntimas com a sua mulher antes dela ter tido Jesus, antes de ter dado a luz a Jesus, é uma palavra eufemismo, usando aqui no sentido de conhecer. Um exemplo disso, né, no Velho Testamento, falando sobre Adão e Eva, diz: e Adão conheceu Eva, e Eva teve filho, né? Então, assim que Adão conheceu Eva, ela teve filho. Essa palavra conhecer também é um eufemismo, pegando uma palavra mais forte e dando uma suavidade naquela palavra. Então, significa que Adão teve relações com sua esposa e ela teve filho. Tanto que no mesmo capítulo é dito, e Adão conheceu novamente sua mulher Eva, e ela concebeu e deu outro filho. Então a gente consegue entender que essa palavra é um eufemismo. Então aqui mostra que José e Maria eles tiveram uma vida conjugal, tá bom? Juntos aqui. Inclusive Jesus ele teve outros irmãos, né? A gente consegue ver lá em Marcos capítulo 6, do versículo 1. O versículo 1 diz assim, ó: e partiu dali e chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando aos sábios, chegou a ensinar na sinagoga, e muitos o ouviram e se admiravam, dizendo: de onde vem essas coisas, e a sabedoria que lhe foi dada? Tais maravilhas,
e por suas mãos o fazem. Aí ele diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria? A gente tem que prestar bem atenção nas palavras do jeito que está escrito. Por exemplo, aqui em Marcos, quando diz aqui no versículo 3, né? Eu estou lendo Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? A maneira que está a palavra aqui já demonstra que José já havia morrido, porque senão aqui Marcos escreveria aqui, ou o povo mesmo diria que não é este Jesus, filho de José, né? Mas eles não, colocou, não é este o carpinteiro, já simbolizando ali que Cristo havia assumido, né, o papel ali do negócio da família de ser um carpinteiro. E o carpinteiro aqui, né, se nós formos olhar no original do grego, não significa só trabalhar com madeira, significa alvenaria, construção e outras coisas também, tá bom? Então não se restringe somente a trabalhar com madeira, né? É algo interessante aqui também no original essa palavra, tá bom? Então eles falam, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Veja que eles não citam José, porque, ou seja, daqui para frente desse versículo para frente já dá para saber realmente que José havia falecido, né? Não faz nenhum sentido pegar dizer que, por exemplo, na cruz, né, estava Maria. Por que José não estava lá? Então José já havia falecido, tá bom? Então aqui a gente consegue já enxergar nesse versículo a maneira que foi escrito que aqui José já não estava mais junto com Maria, tá bom? Que ele havia falecido. Mas o versículo continua, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago? Aqui está citando os irmãos de Jesus Cristo, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se dele, né? Eles se escandalizavam das coisas que Cristo conseguia fazer e eles conheciam a Jesus Cristo, que ele estava na própria pátria ali, tá bom? Então aqui mostra que ele tinha irmãos. Algumas pessoas defendem a ideia falando, não, mas quando José ele casou-se, né, com Maria, ele já tinha outras esposas, ou ele era viúvo e tinha esses filhos aqui, né? Mas o fato é que as escrituras não trazem esses relatos. Mas eu acredito, né, que esses filhos aqui eram filhos de José com Maria, eram realmente irmãos de Jesus Cristo aqui, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, tá bom? Vamos continuar aqui, outra coisa aqui. Aqui em Lucas capítulo 11, né? Por que eu estou compartilhando essas escrituras aqui? Eu estou compartilhando para mostrar que quem merece adoração, e as escrituras mostram que se deve dar a adoração, é somente a Deus, tá bom? Não devemos adorar a nenhum outro tipo de ser. Por exemplo, aqui em Lucas 11, versículo 27, uma mulher, né? Ela aparece e ela fala de Maria, né? Ela fala bem-aventurada, né? Aquela que deu de mamar a você, Jesus. Mas Jesus, ele dá um corte nessa mulher e ele fala quem são os bem-aventurados aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, ó. Lucas 11, versículo 27 e o 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste, né? Ou seja, em outras palavras, ela está falando, bem-aventurada a mulher que te deu a luz e que te deu mamar, né? Bem-aventurada, né, essa mulher. E aí Jesus pega e responde no versículo 28. Mas ele disse, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, né? Então, Jesus Cristo deu um corte aqui e falou, olha, bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Esses são os bem-aventurados, né? Então, ele não pegou e endossou as palavras da mulher ali, dizendo, não, bem-aventurada realmente, né? É aquela mulher. Por quê? Ele tirou o foco de que deveria se adorar outra pessoa. Se deve adorar somente a Deus, tá bom? Aqui nós temos vários versículos, mas eu vou finalizar a mensagem aqui, dizendo, né, aqui em Romanos capítulo 14, versículo 10 e 11, né, aqui compartilhando uma parte do versículo só, diz assim, pois todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor,
que todo joelho dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Aqui está falando que todo joelho se dobrará perante Jesus, né? Sempre quando Paulo fala assim, está escrito, é porque ele tirou de algum lugar, ele era um grande conhecedor das Escrituras. Isso está lá em Isaías 45, versículo 23, né? Lá diz assim, ó, por mim mesmo jurei, já saí da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Bom, esse ato de se ajoelhar é um ato de ajoelhar e dobrar a língua, falar, né, confessar o Deus ali, é um ato de adoração. Não existe a gente se ajoelhar a outros seres, tá bom? Então é um ato de adoração. E a gente observa no Novo Testamento que houve muitas pessoas que prostraram-se aos pés de Jesus. Teve aquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus ali com suas lágrimas, secou com o cabelo. Então aquilo foi uma demonstração de adoração, tá bom? E só quem merece adoração é o verdadeiro Deus, tá bom? Inclusive finalizo aqui com Apocalipse 22:8, que diz aqui, né? E eu, João, sou aquele que viu e ouve essas coisas. Ele estava tendo aquela grande visão, né? Tinha um anjo mostrando a João todas essa visão. E havendo-as ouvi e visto, e prostei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para o adorar. Então, no momento que ele viu toda aquela coisa ali, ele sentiu gratidão pelo anjo mostrar todas aquelas coisas e ele se prostrou para adorar o anjo. Mas olha só a atitude do anjo imediatamente no versículo 9, Apocalipse 22:9. E ele disse, olha, não façais tal. Ele repreendeu ali João na hora, né? Não vai me adorar, né? Não façais tal. Porque eu sou conservo teu e teu irmão, e os profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Ele repreendeu João, né? E falou, olha, a adoração é somente a Deus, você não pode me adorar. Então não existe qualquer outro tipo de adoração a outra pessoa, tá bom? Nós só devemos adorar a Deus, como diz o versículo, né? A Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essas são os únicos seres, Deus, que a gente devemos adorar, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Amanhã é provável que eu vou compartilhar, então, o hino de Zacarias, né? Eu compartilhei o hino que foi composto por Maria, a adoração dela a Jesus no seu ventre, ao Pai Celestial, e também a gente vai ver esse louvor que Zacarias ele compartilha também, tá bom? Espero que amanhã nós possamos estudar essa parte. Hoje eu quero compartilhar sobre isso, que Jesus, ele é digno de adoração, ele aceita a adoração. Como as pessoas se prostrar, eu quero adorar o meu Senhor Jesus, né? Eu vou me prostrar aos seus pés, né? Eu espero que assim como aquela mulher, eu possa lavar os seus pés com lágrima, né? É algo que eu desejo de toda a minha alma, de todo o meu ser, adorar o meu Senhor. E eu o faço, né? Deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.